esperar os irmãos terminarem de chegar. Boa noite, irmãos. A santa paz do Senhor Jesus. Tudo bom com os irmãos? Espero que esteja tudo bem. Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui, né, meus irmãos? Glória a Deus, porque o Senhor é um Deus grande, porque Ele é um Deus misericordioso e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós só temos a agradecer por isso. Irmãos, eu convido a cada um dos irmãos que abram aí a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 42. E enquanto os irmãos encontram, né, vamos orar entregando a Deus este culto que se inicia. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, graças nós te damos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos amou de tal maneira a ponto de entregar Jesus por amor a cada um de nós. Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos deu um dia maravilhoso, porque o Senhor nos permite estarmos aqui na Sua casa neste momento para Te entregar o nosso culto racional. Pai, pedimos ao Senhor que neste momento a Sua presença seja presente aqui. Que cada um dos meus irmãos que entrou, que veio, que estão vindo para este culto, Pai, possa sentir a Tua presença, Pai. Que, Pai, que o nosso coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem. Então, meu Pai, fale conosco através dos louvores que serão aqui a Ti entoados. Pai, receba as nossas orações, receba, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas e fale conosco, Pai, através da Tua palavra, porque precisamos ouvir o Senhor, precisamos sentir a Tua presença, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o Salmo 42, nós vamos ler ele todo. Então eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler o versículo seguinte, e o versículo de número 11, nós vamos ler juntos, tá bom? Todos encontraram? Vamos esperar o amém de todos. Amém? Agora vamos ler. Como uma coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus e... Isso. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vergalhões se abateram sobre mim.
Direi a Deus, minha rocha, por que te esquece de mim? Por que devo sair vaqueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Todos, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meu querido, nesse salmo, o salmista, acredito eu, que ele estava passando por um momento de tristeza. E ele começa falando assim como as coças anseias por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E nós lemos que ele era zombado. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E isso deixava triste. Mas aí no versículo 11, ele responde, por que você está tão perturbada dentro de mim, ó minha alma? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha, a nossa esperança deve estar em Deus. Sabe, quando a gente está triste, está lá, tem dia que as circunstâncias, os problemas nos abatem, nos deixam preocupados e nos deixam cabisbaixo. Quem nunca passou por isso? Nós devemos lembrar desse salmo. A minha esperança está em Deus. Põe a nossa esperança em Deus. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento. Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Estamos aqui adorando o nosso Deus, Deus vivo, graças a Deus. Muito obrigado, Pai, pela casa do Senhor aqui de portas abertas. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, Pai. Obrigado pela vida dos irmãos que estão em casa acompanhando essa transmissão, Senhor. Seja conosco, Pai amado. Toma a sua igreja, Pai amado. Capacita-nos a te adorar. Capacita-nos a te servir, Pai amado, a estar te buscando cada vez mais, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós, ó Pai. Usa-nos como instrumentos do Senhor, Pai. Que seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um de nós. Vamos louvar a Deus, amém, meus irmãos? Amém. Vamos, que essa é a hora da adoração. Vem. Esta é a hora da adoração. Vem. Dar a Ele teu coração. Vem. Assim como estás para adorar. Vem. Assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o nome do Senhor. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem. Esta é a hora da
assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, Assim como estás vem, diante do Pai, vem, para adorar, vem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Toma nossas vidas, Pai. toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar, Pai amado, nossas mãos, Senhor. Vem limpar as minhas mãos, Purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos E os dias meus meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. eu sou teu e tu és meu.
Louvado seja seu nome, Pai. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, Derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu E Deus meu, faz chover, Senhor Jesus. derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva
nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, vamos compartilhar nesse momento, né? Os nossos dízimos e ofertas. Eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias, 2 Coríntios 9, 7. Vamos ler o 7 e o 8. 2 Coríntios 9, 7 e 8. Amém? A palavra do Senhor está escrito: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, meus queridos irmãos, esse momento de dízimo e oferta, ele tem que ser um momento ao qual nós devemos participar com alegria. Alegria porque o Senhor nos deu o nosso emprego. Alegria porque o Senhor nos deu uma oportunidade de sustentar a nossa família. E por conta disso, eu tenho alegria em poder dizimar, em poder ofertar na casa do Senhor. Não é um momento, já vai mais uma vez falar de dízimos e ofertas, eu vou dar. Não, senão Deus não recebe. Se nós tivermos esse coração, Deus não vai receber a nossa oferta. Devemos contribuir com alegria, em alegria de poder colaborar com a obra do Senhor também financeiramente, alegria de saber que Deus tem cuidado de mim e por isso eu quero retribuir. Esse é o momento que nós devemos fazê-lo com alegria em nossos corações, porque Deus ama ao que dá com alegria. E nós vamos ter a oportunidade agora de dizimar e ofertar. Durante esse próximo louvor, você está convidado a vir aqui na frente, a nossa irmã Terezinha estará aqui, e você está convidado a entregar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor Jesus. Amém? Antes, eu quero fazer uma oração pela finança da sua família neste momento. Fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, neste momento eu quero te entregar a vida financeira de cada irmão aqui da igreja, Pai. Pai, eu quero te entregar cada família aqui representada, Pai, aos irmãos que estão assistindo essa live na sua casa, e quero pedir, Pai, que o Senhor entre com providências nas necessidades de cada irmão. Pai, muitas das vezes nós oramos por cura, nós oramos por libertação e nós oramos por salvação. Mas nesse momento eu quero pedir que o Senhor dê aí, Pai, a condição financeira para que essa pessoa, essa família, ela tenha condição, Pai, de prover todas as suas necessidades, para que ela possa arcar todas as suas contas e que nada venha faltar no sustento dessa família, Pai. Peço que o Senhor vá abrindo as portas, Pai, e que o Senhor dê de acordo com a
tua vontade, Pai. Pai, nós somos gratos, Pai, porque aqui o Senhor levantou dizimistas e ofertantes fiéis à tua obra, que estão contribuindo, Pai, financeiramente. Quero pedir, Pai, que o Senhor esteja cada minuto com eles e que eles vejam o cuidado do Senhor e que eles vejam a prosperidade bíblica na sua casa, Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, pelo alimento, pelo emprego, que o Senhor que nos deu o nosso emprego, é o Senhor que nos capacita a sermos bons profissionais no nosso emprego. E quero pedir, Pai, que o Senhor abra a porta para o meu irmão, para a minha irmã, que está buscando a porta de emprego. Pai, a porta de emprego já existe, a bênção já existe, ela só precisa chegar até nós. E eu peço que o Senhor então traga, porque o Senhor é poderoso para fazer mais. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então os irmãos têm a oportunidade agora de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor por cada um de nós e há de fazer muito mais. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Pai. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é igual ao nosso Deus. ninguém é como o nosso Ninguém é como tu, Senhor. Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Para a honra e glória do seu nome, Pai. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Louvado seja seu nome, Senhor. Glórias a Deus.
Graças a Deus, amém. Passa a palavra para o presbítero Tiago, para dar continuidade no culto. Amém. As crianças que estão aqui. Cadê as crianças que vão descer? A prima da Gabi e da Nicole, as primas, né? Vem cá as primas, a professora Letícia. Vamos aqui orar pela vida das crianças aqui. Olhe lá para a igreja, vamos orar, abençoar a vida aqui. Estenda sua mão, igreja. Pai amado, Pai querido, nós te entregamos aqui a professora Letícia, as primas aqui da Gabi e da Nicole. Pedimos, Pai, já as crianças que já estão lá ensaiando, pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abrir o entendimento para que elas possam aprender mais do Senhor nesta noite e assim também capacitando a professora para exercer, ensinar cada vez melhor, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem descer. E, meus irmãos, esta noite eu quero compartilhar uma mensagem que se encontra na primeira epístola de João. Vamos ler a primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Primeira epístola de João, está lá no finalzinho da Bíblia. Tá? Todos encontraram? Amém? 1 João 1, nós vamos ler do 5 ao 10. Primeira João 1, do 5 ao 10, e depois vamos ler o 2, 1 e 2. É só seguir na sequência. Amém? Então, vamos ler. Peço que a igreja fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Está escrito: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos continuar lendo no capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós pedimos nesse momento que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Pai, que nenhuma barreira venha nos impedir de aprender mais do Senhor. Pai, muitas pessoas podem estar preocupadas com amanhã, com o que tem que se fazer amanhã, com o trabalho ou qualquer outra preocupação. Mas, Pai, que isso não venha ser motivo para não aprendermos mais do Senhor. Pai, que possamos nesse momento estar ligados no que o Senhor tem para falar. Fala conosco, Pai, porque estamos aqui para ouvir. Pai, nos perdoa pelas nossas falhas, limpa nossos ouvidos para ouvir e aprender mais do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido irmãos, podem se assentar. Deixa eu marcar aqui. Eu quero falar com vocês
sobre o maior problema do mundo. E muitas pessoas aí, se você fala qual é o maior problema do mundo, aí vai ter uma pessoa que vai falar que o maior problema do mundo é a fome. Aí outros vão falar que o maior problema do mundo é a corrupção, porque infelizmente que problema, aí paga o imposto não chega, e aí vai e não vem, e some o dinheiro. E outros vão falar que o maior problema do mundo é o desemprego, e realmente que problema, mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados. Aí você conversa com outra pessoa, e ela vai falar que a alta do dólar é um problema sério, porque com a alta do dólar sobe o combustível e sobe os preços dos alimentos, porque aí os produtores nacionais não querem mais vender para o mercado interno, eles querem vender para fora, porque é em dólar e vão ganhar mais. E cada um vai ter uma opinião sobre qual é o maior problema. Uns vão falar que é a segurança. Realmente, falta de segurança, como é ruim você andar com medo. Outros vão falar que é a poluição, que as lagoas estão morrendo, que está matando a biodiversidade e que a floresta amazônica está morrendo. E por aí vai, cada um vai ter uma visão sobre qual é o maior problema do mundo. Uns vão falar que é a pandemia do coronavírus, porque está morrendo muitas pessoas, e aí você vê que alguns passam mal, e aí não é a vacina que vai te trazer a imunidade, porque mesmo com a vacina você tem que continuar se resguardando, e cada um vai ter uma opinião. Mas eu quero falar com vocês que nenhum desses é o maior problema do mundo. Que essa pandemia que está aí matando muitas pessoas, e é um problema grave, não é o maior problema do mundo. É algo grave que todos nós temos que nos resguardar, sim. Todos nós temos que nos prevenir, sim. E eu peguei aqui no decorrer da história alguns outros pontos que muitas pessoas entenderam como o maior problema do mundo. Olha, na Idade Média, meu irmão, aconteceu uma enfermidade que se chamou peste bubônica. Ela aconteceu por 4 anos. Do ano de 1347 ao ano de 1351. E sabe o que aconteceu? Mais de 25 milhões de pessoas morreram na Europa. Ou seja, 40% da população de um continente morreu. É muita gente, né? Aí eu voltei mais um pouquinho e vi a varíola. No ano de 1520, no começo que se descobriu as Américas, mais de 90% dos americanos nativos, não é as pessoas que vieram para cá, eram os indígenas que viviam no continente americano, mais de 90% morreram por causa dessa enfermidade. E aí, meu irmão, no último século, existiu uma doença chamada gripe espanhola. Ela aconteceu do ano de 1918 até o ano de 1919. E mais de 30 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas morreram por causa dessa enfermidade. E foi tão triste que o mundo tinha vivido a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Aí no primeiro ano pós-guerra veio uma enfermidade que matou 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Então você pega 30 da guerra e mais 50 milhões de pessoas. Muita gente morreu em um pouco período de tempo. Mas tudo isso aqui ainda não é o maior problema do mundo. Todas essas enfermidades, desemprego e economia e segurança, é claro, meu irmão, que nós temos que nos prevenir. Eu não estou falando aqui que você não tem que tomar cuidado. Eu não estou falando aqui, não me entenda mal, que você não deve se resguardar contra o coronavírus, que você não deve respeitar distanciamento. Eu não estou falando nada disso. Mas eu estou falando aqui que o maior problema do mundo é uma enfermidade que desde os primórdios da humanidade atingiu a todos, que é o pecado. O maior problema do mundo, meu querido irmão, se chama pecado. Sabe por quê? Porque essa enfermidade atingiu a todos, até um recém-nascido. Infelizmente, essa é a herança. E a Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte.
E talvez você esteja se perguntando, e o que então é o pecado? O pecado, meu querido irmão, é a separação de nós com o nosso Deus. E não existe algo mais grave do que isso. É a separação causada pela desobediência. É a vivermos longe de Deus. E é assim que a palavra do Senhor fala no profeta Isaías 59:2. Vai falar que as nossas iniquidades fazem a separação entre nós e o vosso Deus, e encobre o nosso rosto e os nossos ouvidos para que nós não possamos ouvi-lo. Esse é o maior problema da humanidade. É o pecado. Pecar, meu querido irmão, significa errar o alvo que é Cristo. É tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. E esse é o maior problema do mundo. A palavra do Senhor, lá no livro de Tiago 4,17, vai falar, quem sabe que deve fazer e não faz, comete pecado. Pensem nisso. E ainda no livro de Isaías 64:6, está escrito, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundiça, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento que arrebatam isso. Em Romanos vai falar que todos pecaram, e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Essa enfermidade espiritual, que é o pecado, ela contaminou a todos nós. E todos os outros problemas que eu falei aqui no começo, segurança, saúde, pandemia, todos esses, as pessoas buscam soluções. Todos esses, as pessoas buscam caminhos, estudam muito para que achem uma solução, e fazem novos estudos para a segurança pública, e tentam levantar novos caminhos para achar uma solução, mas a solução do maior problema do mundo já existe, que é o perdão oferecido por Jesus naquela cruz. É o perdão que só Jesus pode dar. Essa enfermidade, meu querido irmão, contaminou a todos, mas nós já temos a solução para ela. Quando você vai ver como que surgiu o coronavírus, claro que tem muitas teorias, cada um fala de um jeito. Um vai falar que foi laboratório, outro vai falar que foi assim, outro vai falar que foi daquele jeito. Mas tem uma teoria que a pessoa vai falar que lá na China é muito comum as pessoas, elas se alimentarem em mercados populares. E eles comem morcego, vivo mesmo, rato, cobra, essas coisas todas. Eu não sei como é que desce, mas a trajetória, é a cultura deles. E dizem os cientistas que esse vírus foi por causa de uma pessoa que se alimentou de um morcego que tinha essa enfermidade, e aí começou a se passar pelas pessoas. Então, por causa de um que se alimentou de um morcego, contaminou a muitos e trouxe a morte a muitos, porque muitos morrem. Só no Brasil, 400 mil mortes. E o pecado foi por causa de um casal que desobedeceu a Deus e que contaminou toda a humanidade. Mas essa enfermidade que contaminou toda a humanidade, o nosso Deus deu a solução: Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a solução para o maior problema do mundo. O primeiro ponto é nos arrependermos dos nossos pecados, porque Jesus oferece o perdão. Lá no livro de Miqueias 7:19, de todos terás compaixão, de novo terás compaixões de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Assim Deus faz. Assim, quando nós nos arrependemos, verdadeiramente, Jesus faz. Ele atira os nossos pecados nas profundezas do mar. E aí, meus queridos irmãos, lá em Marcos 2,17, Jesus vai falar o quê? Olha, eu não vim para os que têm saúde, não.
Os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus veio para nos sarar dessa enfermidade que atingiu a todos. E para que nós, então, no primeiro ponto, para que nós pudéssemos ser limpos dessa enfermidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos arrepender. Jesus pregava o arrependimento, João Batista pregava o arrependimento, e Jesus continuou a mensagem de João Batista. E assim nós devemos fazer nos dias de hoje. Devemos nos arrepender do pecado, devemos deixar de lado tudo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta de Deus é problema da nossa vida, então a gente deve deixar de lado. Porque o maior de tudo que possamos querer ter aqui nessa terra, nada se compara da comunhão com o nosso Deus. Nada se compara de você orar, de você sentir a presença de Deus. Nada se compara de que você orar e você ouvir Deus falando com você. E Deus fala, meu irmão. Deus ouve a oração. E é tão bom quando você ora e quando você vê Deus agindo, é maravilhoso. Quando você vê o Deus, Criador dos céus e a terra, Ele ouvindo o seu clamor, mesmo nós somos pequenos desse tamanhozinho, e Deus tão grande, e Ele ouve as nossas orações. E o pecado, o que o pecado faz? O pecado nos afasta de Deus. O pecado, meu querido, ele encobre os nossos ouvidos, os nossos rostos, para que a gente não possa ouvir a voz de Deus. E aí a gente começa a pensar que Deus não está cuidando. Ontem eu estava na casa, eu fui visitar um pastor, e ele dando um testemunho, né? Ele falou que ganhou um carro, e o carro dele era um Chevette, aí ele chamava de Chebenson. Aí, um determinado dia, ele foi e colocou o kit gás. Tem uns 10 anos essa história. Tem 10 anos, mais ou menos. 10, não, 2005. Tem 15 a 16 anos, mais ou menos. Aí ele disse que colocou o kit gás, trocou pneu e estava todo feliz com o carro. Só que ele foi fazer uma visita. E quando ele voltou para casa, ele entrou em casa, foi tomar banho e falou, depois eu guardo o carro. Só que aí estava cansado, foi dormir e não guardou o carro. E ele tinha gastado um dinheirão no carro, pneu, kit gás, essas coisas todas. Aí ele disse que no outro dia, quando ele acordou para ir trabalhar, o carro não estava mais lá na rua. E aí ele voltou, e é uma rua tranquila. Ele fala muito bem da rua que ele mora. Rua muito familiar. Aí ele voltou, roubaram o carro. Mas o Espírito Santo estava assim, vai trabalhar de ônibus e não reclama. Fica na sua, não reclama do que Deus fez. Não reclama do que Deus fez. Roubaram o seu carro, mas fica na sua. Aí ele disse que quando ele pensava em reclamar, quando ele pensava em falar, eu gastei um dinheirão colocando kit gás, pneu, o Espírito Santo vinha e falava, não reclama. E ele voltou a trabalhar e tal. E ele disse que um determinado dia, um outro pastor amigo dele, falou assim, olha, vamos até em determinado bairro, porque eu vou comprar um carro para minha filha, e como você sabe bem mais de carro do que eu quero a sua opinião. Aí ele foi na concessionária, e quando chegou lá, ele falou, eu quero dar esse carro aqui para minha filha. O que você acha? Aí ele olhou e falou assim, não, a sua filha é uma princesa, ela não precisa desse carro, não dá esse carro para ela não, ela merece o melhor. Aí já estava quase com o negócio fechado, aí eles entraram e foram embora. Aí esse pastor falou para ele, aquele carro não era para minha filha. Mas eu queria ouvir a sua opinião verdadeira, se você gostou do carro ou não. E já que você não gostou e tudo mais, eu vou te dar 20 mil reais para você escolher o seu carro. E ele ficou só uns 2 meses, sem reclamar. E Deus deu a bênção maior para ele. Tirou o Chebenço e ele comprou um carro melhor. Deus cuida. E se ele tivesse reclamado? Será que ele teria sido abençoado, meu irmão?
Será que quando ele teve o carro dele furtado, se ele tivesse reclamado contra Deus, será que a bênção chegaria até a mão dele? Cabe a nós essa reflexão. Quando nós estamos com uma vida longe de Deus, aí nós vamos falar que Deus não cuida. Aí, quando a situação não acontece do jeito que nós esperávamos, quem quer ter um carro furtado? Mesmo que seja novo ou que seja velho, ninguém quer ter um carro furtado. Mas aí, quando nós estamos aí sujos, contaminados por essa enfermidade, por o pecado, nós vamos levantar a voz contra Deus. Nós vamos falar, Deus não se lembra de mim, mas Ele lembra. Mas é a palavra do Senhor que se cumpre. Os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vocês não os ouçam. É o que a palavra do Senhor diz. E aí nós murmuramos contra Deus. E quando nós murmuramos, nós deixamos de ser abençoados. Então, meu irmão, não murmure contra Deus. É necessário que nós chegamos ao arrependimento. Arrependimento de nossas falhas, porque todos nós somos pecadores. E voltando aqui para o nosso versículo base, a Bíblia também nos dá outras dicas de como ser purificados pelo pecado. Voltando lá no nosso versículo de início, 1 João 5, vamos ler do 5 ao 8. Esta mensagem que dele ouvimos e transmito a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como nele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, o segundo ponto que nós devemos fazer é andar em luz. Nós devemos nos arrepender das nossas falhas, arrepender dos nossos pecados e depois andar em luz. Olha, quando Deus criou o mundo, lá no livro do começo, o que nós lemos? Que Deus criou a luz e viu que haja luz e Deus viu que era boa. E Deus fez a separação entre a luz e as trevas. E nós, meu querido irmão, devemos ser luz em meio às trevas. Quando a gente anda em luz, nós temos comunhão com Deus. Então, logo, andar em luz é obedecer a palavra de Deus. Meu querido irmão, você talvez você vai num lugar deserto que está tudo escuro. Se você acende uma luz, num lugar totalmente escuro, você vai ver de longe aquela luz brilhando. Assim devemos ser nós. Devemos ser essa luz que brilha em meio ao mundo de trevas. Mas para que a gente seja essa luz, nós devemos andar em luz. E para andar em luz, eu devo obedecer a Deus. João 8,12. Abram aí na Bíblia de vocês. João 8,12. Agora é no Evangelho de João. Evangelho de João 8,2. 8,12, perdão, meus irmãos. 8,12. Está escrito: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Andamos na luz quando nós obedecemos a Deus. E isso nos faz ter a comunhão com Deus, meu irmão. Você já reparou, quando nós não temos luz, quando você está num local escuro, a gente não sabe, a gente não consegue ver nada. Logo, nós somos facilmente enganados, está tudo escuro. Talvez você vai tomar água de noite na sua casa e está tudo escuro. Aí você vai dar um tupicão no sofá e fala, chutei o sofá ou uma porta. Não é assim que acontece? Ainda mais se você tiver com sono, porque está tudo escuro. A luz, as trevas nos enganam. Por isso que nós devemos andar em luz. Nós devemos andar obedecendo a Deus,
para que essa doença não nos contamine, que é o pecado. E aí é importante frisar, meus irmãos, algo muito importante. Olha, todos nós somos pecadores. É isso que a palavra do Senhor diz no versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, a nós mesmos, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Olha, todos nós somos pecadores, mas não quer dizer que nós somos pecadores, que nós devemos andar pecando. Vai aí mais um pouquinho, na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 6. Está escrito: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Olha, meu querido irmão, nós como servos de Deus, nós somos pecadores porque estamos nessa carne, nesse corpo, mas nós não devemos viver pecando. E tem uma diferença muito grande nisso. Sabe por quê? Eu vejo muitas pessoas, eu escuto muitas pessoas dizendo, e quando eu falo escuto, não é da igreja, é no mundo, o mundo dizer, os cristãos que estão no mundo dizendo, eu peco hoje porque a carne é fraca, mas eu vou pecar hoje e me arrependo amanhã, porque Deus oferece o perdão para mim amanhã. Está errado. Nós, como os pecadores que nós somos, nós devemos pecar porque pecamos como consequência e não com prazer. E não pecar porque, eu vou pecar hoje porque amanhã Deus vai me perdoar. Meu querido irmão, está errado, não é assim. Pecadores nós somos, mas não devemos viver na prática do pecado. O que está errado na minha vida, e eu sei que está errado, eu preciso consertar. O que está errado na minha vida, eu preciso me arrepender. E quem fala desse jeito não tem um verdadeiro arrependimento. Infelizmente, pessoas que falam, é porque a carne é fraca, né? Aí amanhã eu me arrependo. Não se converteu. Aí a palavra é mais dura, é o que está em Atos 3,19, que diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Tem que ter uma conversão verdadeira, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós andamos em luz, quando nós pecamos, nós ficamos tristes, nós ficamos incomodados. Aquela prática vai, até que a gente se arrependa de verdade, ela vai tirar a nossa paz, porque o Espírito Santo que habita em nós vai nos incomodar para isso. E se você não tem o Espírito Santo te incomodando, nós vamos orar. Se pessoas pensam desse jeito, algo precisa ser mudado, porque não tem nada a ver, tem tudo a ver sim. Se é desobediência a Deus, é pecado, e o pecado traz morte. E o pecado me afasta de Deus, e o pecado encobre o meu ouvido para que eu não possa ouvir Deus, para que eu não veja Deus trabalhando na minha vida. E eu não quero viver longe de Deus, eu quero estar próximo de Deus. Meus irmãos, depois disso, depois que nós nos arrependemos, depois que nós andamos em luz, se mesmo assim nós erramos, versículo 9, nós precisamos confessar os nossos pecados. E se os irmãos assistiram à escola dominical de hoje, foi a última lição da revista Gente de Oração. E você, é um homem de oração? É uma pessoa de oração? A irmã Maria Paula falou da confissão dos pecados. A nossa oração, meu querido irmão, deve ter a confissão dos pecados. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é interessante frisar que a irmã Maria Paula, quando ela falou, eu até achei engraçado, eu estava aqui gravando, as pessoas oram assim, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Eu achei engraçado, não é assim, a gente tem que falar Deus. É você e Deus, meu irmão. É você e Deus no seu particular. E no seu particular você sabe, no fundo, o que tem desagradado a Deus. E lá no seu particular é falar, Deus, me perdoa por este pensamento.
que tem me afastado do Senhor. Deus, me perdoa por esta palavra maldita. Deus, me dá força para que eu possa vencer essa situação. Tira o meu medo, meu Deus. É dessa maneira. É você e Deus, meu irmão. É você e Deus no seu quarto, orando. Dessa maneira, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é fiel e justo para nos perdoar, mas para isso tem que ter aqui a nossa humildade de reconhecer que estamos errados. A confissão do pecado é reconhecer que nós estamos errados, que eu errei. Sabe por quê? Porque nós gostamos de dar desculpa. O ser humano gosta de dar desculpa para tudo, você já reparou? Fez algo de errado. Ah, mas eu fiz errado por causa disso. Ah, não foi eu, foi o outro. O ser humano gosta muito de dar desculpa. E dar desculpa não é confessar pecado. Falar que errou porque o outro te induziu ao erro não é confissão de pecado. E o ser humano é assim desde os primórdios. O homem falou que foi a mulher, e a mulher falou que foi a serpente. E qual assumiu a falha? Não, deu desculpa. Dar desculpa para Deus não é confissão de pecados, meu querido irmão. Confissão de pecados é admitir que errou. É não falar que foi o outro que te levou ao erro, não. É admitir que errou. É admitir que algo precisa ser mudado. É pedir a Deus perdão. Falar, Senhor, verdadeiramente eu me arrependi. Me perdoa, Deus, porque eu tenho pensamentos maus. Me perdoa, Pai, porque eu não tenho sido um bom servo para o Senhor. Deus, perdão, Pai. Deus, me ajude a não pecar mais. Assim, e não inventar desculpa. Nós gostamos muito de dar desculpa. Mas não é assim, porque Deus conhece. Vai dar desculpa para Deus. O homem passa. A pessoa, o ser humano passa. Você vai lá dar desculpa e pronto. Mas e Deus? Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Meu irmão, é necessária a confissão dos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, a palavra do Senhor diz em Isaías 1,18, que vinde então e aguir-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, branca como lã. Então é assim que Deus faz. Quando nós admitimos as nossas falhas, admitimos os nossos pecados, tudo que está escuro, Deus vai deixar branco, porque Ele é justo para purificar. Ele é justo para purificar. E eu lembro, quando eu estava estudando essa mensagem, para compartilhar com vocês, eu logo lembrei daquele publicano, Zaqueu. Ele fala, ah, Senhor, se eu fiz algo de errado, eu vou dar 4 vezes mais. Senhor, aos pobres eu vou dar metade dos meus bens. Caramba, ninguém acusou ele, eu acredito que foi a própria consciência dele ali. Senhor, é assim assado, eu vou dar mais. E assim devemos ser nós, meu irmão. É você e Deus. É você e Deus no seu particular. É você e Deus. E eu quero te dizer algo. Eu não sei o que você faz. Eu não sei como que é a sua vida, mas Deus sabe. Só que Ele é fiel e justo para perdoar. Mas a nossa parte, então, é confessar as nossas falhas. E porventura, meu irmão, porventura, se verdadeiramente você não souber, fala, Deus, o que está de errado na minha vida que eu preciso mudar? Eu sinceramente não sei, mas eu quero ter um novo tempo de comunhão com o Senhor. Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida para que eu tenha um novo tempo contigo? Ore assim, e Ele vai trazer a memória. Talvez é um perdão lá de trás. Aí Ele vai lembrar algo, olha, você tem que liberar o perdão para aquela pessoa, nessa situação que aconteceu. Libere o perdão. Peça o perdão, e assim Deus vai fazer. Ele traz a memória. Porque claro que nós esquecemos, nós somos falhos, nós tendemos a esquecer. Assim é que nós devemos proceder. E no versículo 2, olha que maravilhoso esse versículo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas,
para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus, meu irmão. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Glória a Deus. Meu irmão, essa enfermidade que pegou toda a população, ela tem a solução. Jesus é a apropriação não pelos nossos pecados, mas os pecados de todo mundo. Meu irmão, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, Ele é fiel para nos purificar. Lá em João 16, do 8 ao 11, vai falar do Espírito Santo, que traz a memória do que nós nos lembramos. Ele nos lembra, ele nos traz, o Espírito Santo que habita em nós nos incomoda, meu irmão, para que a gente nos arrependa, para que a gente ande em luz. Por isso que o Espírito Santo habita em nós, para que nós possamos andar em luz, para que nós possamos ser a luz. E se porventura pecamos, Jesus Cristo, o nosso Redentor, oferece o perdão. Isso é muito forte, meu irmão. Muitos procuram curas, muitos procuram a melhor economia. O presidente dos Estados Unidos vai lançar $1 trilhão na economia para aquecer, a União Europeia, não sei o que lá, e aí vai. Mas a solução para o maior problema do mundo já existe. Jesus Cristo já se entregou. Jesus Cristo já morreu por cada um de nós. E para isso, meu irmão, nós precisamos não nos apegar no mundo. Ainda em João, no versículo 2, vai falar: não amem o mundo. Vamos deixar as práticas do mundo, as práticas do pecado de lado e vamos nos aproximar de Deus, meu irmão. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus, meu irmão. E para isso nós precisamos deixar essa enfermidade de lado nas nossas vidas. Deixar o pecado de lado. Mudar de direção. Acertar o que precisa ser acertado. E viver um novo tempo de comunhão com Deus. E eu quero orar. Irmão, fique de pé. E eu quero fazer assim como no momento da ceia. Eu quero dar um momento de cada um com a sua reflexão. Você não precisa falar nada. É você e Deus no seu pensamento. Faça uma reflexão de que foi errado, o que aconteceu, o que precisa ser mudado. E é você e Deus nesse momento. É você e Deus, é você e mais ninguém. Fale com Ele, com o seu pensamento. Tenha esse momento de reflexão por alguns minutos, meu irmão. Pai amado, Pai querido, nós queremos nesse momento, Pai, dizer ao Senhor que sem o Senhor nós nada somos. Pai, agradecer porque o Senhor é a apropriação pelos nossos pecados,
porque o Senhor, Pai, há mais de 2000 anos atrás, se fez homem, deixou o seu trono, não se usou com usurpação de ser como Deus, mas se fez homem e se entregou aqui por amor. Pai, porque o Senhor foi entregue para que hoje nós tivéssemos acesso à cura dessa enfermidade que é o pecado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus grande, é um Deus vivo, é o Deus criador dos céus e a terra, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a quem nós o seguimos. Pai, o Senhor é um Deus amoroso e nós temos a agradecer, Pai. Pai, queremos te pedir que quando vier a vontade da carne, que quando vier a vontade do mundo de pecarmos, que o nosso espírito seja mais forte. Que nós não venhamos, Pai, ceder às tentações da carne, não, mas que nós venhamos fazer a vontade do Espírito, Pai. Perdão, Pai, porque cada um de nós aqui temos as nossas falhas em particulares, porque às vezes nós temos pensamentos ruins, dizemos palavras malditas, porque às vezes, Pai, desejamos o mal, mas Deus nos perdoa, Pai. Pai, nos purifica, Pai, desta enfermidade e nos leve, meu Pai, num tempo de mais intimidade com o Senhor, Pai. Pai, nos leve num tempo de ir mais profundo contigo. Pai, vai que nós possamos sentir o desejo de orar mais, de te buscar mais, Pai. Oh, meu Deus, eu quero te entregar neste momento aqui os pedidos de oração da tua igreja. Pai, aos irmãos que estão enfermos, que os irmãos aqui, Pai, que porventura estão em busca, estão orando pela libertação de algum familiar. Pai, o Senhor é o Deus que dá a libertação. E nós confiamos no poder da oração, Pai. Pai, nós não vamos desistir de orar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelos nossos tios, pelo aquele parente, aquele primo que está afastado do Senhor, que nós confiamos, Pai, que no tempo do Senhor, o Senhor vai tocar, o Senhor vai levar a mudança, o Senhor vai mudar vidas, o Senhor vai converter, o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar e principalmente o Senhor vai salvar. E por isso, Pai, nós te entregamos essas pessoas, esses antequeridos nas tuas mãos, Pai. Pai, nós te entregamos aos pedidos de oração neste momento, das pessoas, Pai, que estão em busca da cura desse corpo, Pai. Pai, não há enfermidade maior do que o poder de Deus. O Senhor é poderoso. O Deus a qual nos servimos é o Deus vivo. É o Deus que realizou milagres no passado e continua realizando milagres hoje e continuará realizando milagres amanhã, porque o Senhor não muda, porque o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre, assim que a tua palavra nos ensina. E é esse Deus, Jesus Cristo, a qual nós seguimos, é esse Deus, Jesus Cristo, a qual nós estamos aqui orando e qual nós estamos aqui pedindo a cura dos nossos familiares, a libertação, a salvação, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, nós cremos em Ti, cremos que Tu és a cura. Tu és a vida, Tu és o caminho, Tu és a salvação, Tu nos purifica do pecado, Pai. E assim nós oramos, Pai, nós te entregamos os nossos familiares, te entregamos, meu Pai, a nossa vizinhança, te entregamos, meu Pai, os nossos projetos, porque em vão nós fazemos projetos se o Senhor não estiver presente. Assim como diz o Salmo 127, Pai. Em vão é nós fazermos, trabalharmos, em vão é nós fazermos projetos, construirmos a casa, se o Senhor não estiver. Então que o Senhor esteja presente nos nossos projetos, que o Senhor esteja presente na nossa casa, que o Senhor esteja presente na nossa família, porque em vão é se nós não estivermos o Senhor conosco, Pai. Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti e somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pai, que a cada minuto, que a cada segundo de nossas vidas, nós venhamos resistir
a vontade da carne e não nos contaminarmos com essa prática do pecado, que nós venhamos obedecer a Deus em nossas vidas, Pai. Então, Pai, venha estar conosco, venha nos fortalecer, que o Teu Espírito Santo venha arder cada vez mais em nossos corações, meu Pai. Assim eu oro e entrego todos os pedidos de oração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, meus irmãos, por esse culto, pela sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração nesta noite. Meus irmãos, tenho 2 anúncios aqui para fazer. O primeiro é que na terça-feira, dia 5, é dia 5? Hoje é dia 2, né? Dia 4. Terça-feira, dia 4/5, nós estaremos então aí realizando a nossa obra missionária, a obra social, né? Seria na quarta-feira, mas devido à previsão de chuva, nós desmarcamos e a próxima data que tinha disponível era a terça-feira. Então, aos irmãos que vão estar em campo, lá colaborando, eu convido que chegue aqui na igreja às 19h30, para que a gente possa orar, para que a gente possa estar aqui no momento de comunhão, pedindo a Deus que direcione todo o trabalho, o qual será realizado. Então venha, chega aqui às 7h30, que daqui nós vamos sair juntos para ir fazer esse trabalho, tá? As irmãs que vão cozinhar, elas já combinaram, né, de vir aqui na terça-tarde, já está tudo certo para a honra e glória de Deus. Então, aos irmãos que vão, eu convido que estejam aqui na terça-feira, 19h30, para que nós possamos estar indo juntos. A gente vai orar, vai ter um momento juntos de oração aqui e nós vamos, tá? E eu quero convidar, assim como eu fiz esse convite na semana passada, de nós estarmos jejuando por este projeto, jejuando amanhã e na terça-feira. Eu faço o jejum, meu irmão, até meio-dia, mas talvez você não pode fazer o jejum até o meio-dia. Às vezes você tem que tomar algum remédio e tudo mais. Faça um jejum. Se você não pode até meio-dia, vai até 10 horas, mas não deixa de estar jejuando por este projeto, meu irmão. Olha, quando nós estamos indo ao campo, quando nós estamos indo até as ruas, muitas barreiras podem se levantar. Para isso, nós temos que estar preparados. Aos irmãos que vão e também estar recebendo a intercessão de toda a igreja. Aos irmãos que não vão, é necessário intercessão, tá? Eu estava lendo um livro essa semana, eu não me lembro o autor, e eu não vou falar o nome do livro porque estava em inglês e eu não vou passar vergonha aqui com o meu inglês. Mas, em resumo, falava das viagens missionárias dos ingleses no século XVI. E eles mandaram muitos, cada viagem que ia para algum local do mundo, ia alguns irmãos e tinham os irmãos orando. E sempre saía um grupo de 10. E uma determinada caravana, né, dos navios, quando eles voltaram, só 3 congregações das 10 vingaram. E sabe quantos grupos de intercessão que continuaram orando todo o tempo? Quem acerta? 3. Então, os 3 grupos de intercessão que continuaram orando na Inglaterra, os missionários conseguiram dar continuidade no trabalho. Os outros 7 não. E isso não é coincidência. Não existe coincidência para Deus. É a oração. Então, tão importante quanto nós que estaremos lá, é importante aos irmãos que vão estar na sua casa lá, intercedendo, orando por este trabalho. Tá bom, meus irmãos? Quinta-feira, nós temos o culto, nós estamos falando sobre os cânticos de degraus. Vamos falar sobre o Salmo 129, e já viemos algumas quintas-feiras falando de cada canto de degrau. Desde o Salmo 120, nós vamos até o Salmo 134. Você está convidado a vir participar conosco. Nós estamos aqui com as portas abertas e estamos também transmitindo os cultos. Quinta-feira eu entendo, trabalha, está cansado, é muitas coisas, mas se você pode vir, venha, meu irmão.
Em casa, se você não pode vir, você assista. Mas não é a mesma coisa quando você está no templo. Em casa você é cachorro que late, é vizinho que bate na sua porta, é internet que cai, é som que fica baixo, é o WhatsApp que toca, não é assim? Fala a verdade, não é assim para assistir o culto em casa? Então venha assistir no templo, se você tem condições, tá bom? E nós continuamos com a nossa campanha do quilo. Tá? Se você tem a condição financeira, colabore com a campanha do quilo e esteja abençoando a família, uma família que esteja necessitada, tá bom, meus irmãos? E esses são os nossos anúncios. Semana que vem é o Dia das Mães, é a Santa Ceia do Senhor. Aos irmãos que não vão vir participar do culto, que por algum motivo, ou porque mora longe, ou porque está se prevenindo do coronavírus, não deixe de preparar aí a sua Santa Ceia na sua casa. Amém, igreja? Amém? Então vamos orar, encerrando a Deus este culto. E mais uma vez, obrigado pela sua presença nesta noite. E obrigado pelos irmãos que estão assistindo esse culto em casa. As irmãs visitantes desceram, né, Luana, suas visitantes. Depois a gente agradece a elas pessoalmente. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez nesta noite. Pai, obrigado por este culto, obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado, meu Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui no templo, por cada pessoa, meu Deus, que está assistindo esse culto em casa. Venho te pedir, Pai, que essa palavra venha dar fruto em nossos corações e que a gente venha aprender, que a gente venha guardar essa palavra para não pecar contra Ti, Pai. Deus, nós te entregamos a nossa semana nas tuas mãos, os projetos da igreja que serão realizados nessa semana. Pai, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha preparar cada pessoa que está lá necessitada, que vai receber esse alimento. Pai, que o Senhor prepare os corações para que ela venha receber também a palavra do Senhor, que é o alimento que dá vida, é o alimento que transforma, é o alimento que muda história, Pai. Então, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor prepare cada uma dessas pessoas que vão receber e que o Senhor nos direcione a chegar nessas pessoas, Pai. Venha direcionar qual local que nós vamos e como que nós vamos chegar com o alimento e com a Tua palavra em cada pessoa, Pai. Venha direcionando, venha cobrindo com o Teu sangue, Pai, cada irmão que estará lá no campo, cada pessoa que se dispôs a estar lá e que o Senhor venha, Pai, fortalecendo também aos irmãos que estarão na sua casa, orando por esse trabalho, Pai, que o Senhor não deixe o desânimo bater a porta, que o pensamento do inimigo, a sua oração não faz diferença, vai ver televisão, que isso caia por terra em nome de Jesus, que a sua oração vale a pena sim, que Deus ouve a sua oração sim, então ore, interceda sim, pague um preço orando sim, porque Deus ouve a oração. Pai, nos ajude, Pai, no nosso emprego, nos ajude, Pai, nesta semana que se inicia, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja nos guardando, em nome de Jesus, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas porque Ele merece.